Muito boa noite a todos os irmãos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de estudo, baseados no ensinamento maior do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos auxilie no entendimento, que os Espíritos bondosos que estão conosco aqui nesse momento possam nos ajudar a entender e colocar em prática o que nós vamos aprender na noite de hoje. Então, para a nossa harmonização, vamos ler a mensagem do livro de Lourival Lopes, Sabedoria Todo Dia, que nos traz para o dia 29 de julho a seguinte mensagem. Tenha pensamentos que sejam como abelhas. Os pensamentos vão e vêm constantemente. E os bons, como as abelhas que procuram o néctar das flores para fazer o mel, partem em busca da felicidade. Esses pensamentos trazem-lhe o mel da felicidade. Quando você tem boa apreciação da vida, aceita o que há amor nas pessoas, que as dificuldades são mestras, que tem um bom futuro, que a vida é eterna e que Deus é o melhor que existe. Fuja dos maus pensamentos. Eles são abelhas que picam. A sua felicidade cresce com os pensamentos positivos. Então, aqui está nos falando para vigiarmos, né? Como Jesus falou, vigiar. E a gente sabe que o mal ou o bem começa primeiro no pensamento, né? Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Como espíritas, né, com a crença que a doutrina traz para nós subimos que primeiro nós temos que ser agradecidos por tudo. Temos a obrigação de ser agradecidos. Seja pelo que for, o mais difícil para nós é agradecer pela dor, né? Pelas dificuldades que chegam até nós. Mas, como a doutrina nos ensina, e aqui o livrinho nos trouxe a mensagem também, né? A dor, no caso, é nossa mestra, né? As dificuldades é o mestre que nos ensina. O irmão difícil é o meu professor, né? Quem sabe eu já não sou professor para muitos também, né? Que me acham difícil. Então, é o aprendizado da vida, é não reclamar, estar sempre pensando no bem, fazer o bem, agir no bem, né? Agradecer, ter o pensamento positivo, que, como fala aqui, né? E não esquecendo que Deus é o melhor que existe, como diz a mensagem aqui. Que nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu para nós, né? Que estaria conosco até os fins dos dias. Então, nós sabemos que nós somos amparados sempre. Pensar positivo, né? Agradecer no começo do dia, agradecer no final do dia, né? E, primeiramente, ter a noção de que o pensamento no positivo, né? Não na maldade, não no desequilíbrio, por maior que sejam as dificuldades, é o que vai melhorar a nossa caminhada aqui. É o que vai fazer a nossa caminhada menos difícil, né? Que ainda imperfeitos como somos, nós temos a tendência de cair na maledicência, né? Na reclamação, na má palavra, né? Na má ação. Então, que nós possamos ir mudando aos poucos, né? Não esquecendo que nós temos Jesus, o nosso guia, e o nosso mestre maior. Então, convido agora os irmãos para nos ligarmos a Deus, nosso Pai amado, visualizarmos na nossa mente a figura do nosso mestre maior, nosso mestre Jesus, que nos ama tanto, que nos ampara tanto, que nos protege tanto no nosso planetinha, onde escolheram e nós escolhemos para estarmos aqui nessa reencarnação. Agradecendo pelo dia, agradecendo pela oportunidade de ter aberto os olhos no corpo físico, por todas as provas e todos os desafios que chegaram para nós nesse dia de hoje e que ainda vão vir, porque nós, como espíritos ainda imperfeitos, precisamos aprender muito na nossa caminhada, não esquecendo, como já dissemos, que nós somos amparados por Deus, por Jesus, nosso mestre, pelos nossos guias, nossos protetores, nossos anjos da guarda, que não desistem de nós, estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para nós trilharmos pelo melhor caminho. Agradecemos pela nossa casa, agradecemos pelo conhecimento da doutrina espírita, esse consolador maravilhoso que foi prometido por Jesus, que nos alerta tanto, que nos acorda tanto, no raciocínio melhor que nós podemos ter dentro do nosso entendimento,
de cada aprendizado, de cada livro, de cada obra que chega até nós, nos estimulando ao raciocínio, nos instigando principalmente a amar mais e sermos melhores. Que Deus possa nos guiar cada vez mais e nos iluminar. Pedimos também para os espíritos protetores que estão conosco aqui nesse momento, que nos intuam a entender a palestra, o estudo da noite de hoje, e intuam a nossa irmã Lia nesse trabalho luminoso que é de trazer a mensagem maior de nosso Jesus amado e de todos os espíritos bondosos que nos auxiliam sempre. Que Deus continue conosco, nos amparando e nos guiando hoje e sempre, que assim seja. Então nós temos na noite o tema livre, né, com a nossa irmã Lia, que é Paulo de Tarso e o deserto transformador. Então, uma boa palestra para nós. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E como o Glênio falou, em gratidão, é sempre importante agradecer. E eu quero começar agradecendo pela oportunidade e por poder trazer essa reflexão nessa noite sobre o deserto que nos transforma. E eu me baseei neste livro, Paulo e Estevão, para trazer a história de Paulo. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso que ninguém sai a mesma pessoa após ler esse livro. Ele é transformador. Então, nós vamos ver um pouquinho do que diz esse livro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e conceitualizar é o que é deserto. A primeira imagem que vem na nossa cabeça era daquela imagem que estava ali, né? Aquela imensidão de areia, uma área do planeta, um local de extrema escassez de chuva, um lugar muito árido, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. É por isso que, apesar de chover muito pouco, ainda evapora tudo que chove. Mas o deserto espiritual, o que é esse deserto? Ele não é um local, ele é um momento, ele é um sentimento. Então, ele simboliza um período, uma provação, um despojamento e até uma purificação que nós possamos viver. É aquele momento em que as distrações e até o apoio material pode desaparecer. E é quando nós somos obrigados a encarar nossas limitações, fraquezas e os nossos medos. Quando estamos dentro de um deserto espiritual, é onde a gente toma conhecimento profundo de nós mesmos. Nós vamos ver mais sobre isso. Então, aqui há uma pergunta. Nós lemos no Evangelho de Mateus que Jesus passou pelo deserto. O livro Paulo e Estevão diz que Paulo também passou por um deserto. E aí nós nos perguntamos, e nós, simples mortais? Será que cada um de nós já teve o seu momento no deserto? Ou será que nós iremos passar? Ou algum de nós, neste momento, está vivendo o seu deserto interior? Vamos pensar nisso. Então, começando pelo nosso mestre, como eu falei, no Evangelho de Mateus está escrito que, logo após Jesus ter sido batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto. O Evangelho descreve que ele ficou lá por 40 dias e 40 noites, e é onde ele sofreu inúmeras tentações de Satanás. Ele foi viver esse deserto interno e externo, porque Jesus esteve num local deserto, antes de iniciar a sua missão, a sua caminhada. Mas a tentação que Jesus viveu lá era externo. Foi o local, foi aquele ser que tentava,
e inúmeras outras coisas que o Evangelho comenta, porque a sua elevação moral, ele era um Cristo, então ele não sofreu nada interno. Tudo aquilo era externo, vinha de fora, e não abalou em nenhum momento a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas Cristo foi o único que atravessou esse deserto, físico e espiritual, sem abalar essa confiança. Porque com Paulo, ou inicialmente ele era Saulo, da cidade de Tarso, não foi bem assim que aconteceu. Então, quem já leu o livro, quem já ouviu alguma história, ou quem não ouviu e não leu, eu convido a fazê-lo, porque vale a pena. É um livro que tem escrito e tem também em audiobooks. Tem no Spotify, tem no YouTube. Se alguém não tem tempo para ler, pode ouvir o livro, e vale a pena. Então, o livro conta que Paulo saiu de Jerusalém após autorizar o apedrejamento de Estevão, e ele vai a Damasco porque ele queria prender Ananias, que era quem ele culpava pela morte de Abigail. Abigail foi o grande amor da vida de Saulo. Nesse caminho, antes de entrar em Damasco, Paulo vai encontrar com Jesus. Uma luz muito forte, muito radiosa, Jesus é luz pura, vai deixar Paulo ou Saulo cego. Naquele momento, a magnitude do Cristo é tão grande que Paulo cai, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: o que queres que eu faça? Então Jesus vai convertê-lo com a sua luz, com a sua boa energia. E nesse momento, aquele perseguidor dos cristãos vai se render ao Cristo. A luz do Cristo vai transformar a sua direção. E a conversão que está se iniciando naquele momento em Saulo é o começo e não o fim. Então, após todo esse episódio, Saulo entra na cidade de Damasco, vai ser curado da cegueira por Ananias, e ele vai ser orientado a se afastar um pouco daquele turbilhão, até porque ele precisa entender o que está acontecendo com ele. E é orientado a ficar um tempo no deserto, físico, no local deserto, onde havia um ponto de tecelagem. Paulo havia sido tecelão quando adolescente. E lá ele vai viver, nesse livro diz que ele viveu lá por mais de 2000 dias. Então ele vive lá por cerca de 3 anos, um episódio de recolhimento, oração e aprendizado nos ensinamentos do Cristo. Mas o deserto que Paulo viveu, ele era em 3 momentos. Primeiro de tudo foi um deserto moral, porque ele mergulhou em conflitos íntimos muito grandes. Porque tudo aquilo que ele acreditava, que ele pensava, que ele conhecia, foi testado. Ele era um doutor da lei, ele sabia tudo. Então, a crença nas leis mosaicas e as convicções de que as coisas tinham que ser olho por olho, caía por terra. Também ele viveu um deserto emocional, porque ele precisava encontrar o seu novo eu. Ele não era mais um doutor da lei, mas quem ele era. E também viveu um deserto espiritual, porque ele foi obrigado a fazer uma jornada interior e a amadurecer. Ou seja, ele iniciou a sua reforma íntima. Ele não fez toda a sua reforma no deserto, ele fez apenas o início. Então, durante esse período no deserto, foi um tempo em que ele viveu profundo silêncio, trabalho, oração, estudo, reflexão e transformação. Então, no deserto, o silêncio substitui os debates e os embates. Ou seja, lá nas sinagogas, como doutor da lei,
ele fazia grandes discussões, grandes discursos, subia na tribuna, fazia lei e perseguia cristãos. Mas no deserto, ele vai viver períodos então de oração, meditação, desperta uma consciência diferente daquilo que ele acreditava e passa a escutar Deus. E aí ele vai compreender algo que é fundamental e muito importante para todos nós, que todo conhecimento precisa de sabedoria, que toda lei sem amor nos torna duros, que toda justiça precisa de misericórdia, porque senão eu me transformo em um justiceiro. E toda inteligência deve servir ao bem. Quantas pessoas nós sabemos que possuem 1, 2, 3 diplomas, mas não tem sabedoria? É inteligente, mas não é sábio. Conhece as leis, mas é uma pessoa dura, áspera, tipo, sem coração. Justiceiro, como eu falei, e não usa sua inteligência para o bem. Paulo precisou aprender isso tudo naquele silêncio do deserto. E aí ele vai entender que culpa não pode ser paralisante. E somente o bem pode curar o mal feito. E depois Chico Xavier vem dizer que o bem apaga uma multidão de pecados. Paulo entendeu isso lá no tempo de Cristo. Referente à culpa, ele carregou a vida inteira aquele sentimento do que ele havia ordenado, o apedrejamento que matou Estevão. Mas ele não deixou isso atrasá-lo ou paralisá-lo. Então, essa lembrança de Estevão nunca desapareceu. Mas os questionamentos sobre o que eu estou fazendo comigo, com a minha vida, cada dia se intensificava. Se perguntava qual o sentido da vida. E aí ele se perguntava assim, por que ele, que viveu somente para cumprir as leis, nunca havia encontrado a paz que ele viu nos olhos de Estevão quando ele estava morrendo. E de tantos outros cristãos que eram perseguidos e morriam em nome do Cristo, eles possuíam uma paz tão grande nos olhos, no coração, que Paulo nunca havia sentido. E aí ele vai começar a entender que Jesus não era somente um homem que morreu na cruz. Porém, a sua alma se desdobrava, ele tinha muito mais perguntas do que respostas. E é lá, naqueles questionamentos, naqueles silêncios, que morre o Saulo e nasce Paulo. É uma morte moral, é uma transformação. Então ele deixa de lado a fama de líder religioso das leis de Moisés, como judeu, e vai adotar uma vida de trabalho muito duro e pobreza. Ele passa a trabalhar com a tecelagem do couro, e muitas vezes nas suas viagens ele não possuía nenhum centavo. Se ele não era acolhido por outras pessoas, ele não tinha nem o que comer. Então, esse perseguidor torna-se discípulo do Cristo. E Emmanuel diz em um de seus livros, antes de evangelizar as multidões, Paulo precisou evangelizar a si mesmo. Isso é algo que cada um de nós deve fazer. Antes de eu pregar uma moral, eu tenho obrigação de vivê-la. O sofrimento começa a educá-lo. Quantos de nós já ouvimos dizer assim, Deus não pune, Ele nos ensina, Ele nos educa. Então, esse sofrimento, que muitas vezes a gente passa, Paulo passou, é uma maneira de nos educar. E aí Paulo compreende que seguir Jesus significava renúncias. Ele renunciou a uma vida muito tranquila, muito
serena, uma vida de abastança, e passa a ser humilde. Ele sofreu muitas perseguições, apanhou, foi apedrejado, foi preso. Significava entrega. Ele se doou totalmente a Jesus. E também uma vida de dificuldades. Mas entendeu que seguir Jesus também é mudança, entendimento e principalmente crescimento. E a frase que resume essa transformação de Paulo, ele diz na carta que ele escreveu aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quantas vezes a gente ouve assim na missa ou em alguma outra, até nas redes sociais, quando diz carta de São Paulo aos Gálatas, aos Coríntios. Então, tudo eram cartas que Paulo foi escrevendo para as igrejas que ele fundava. Então, essa frase que está numa carta aos Gálatas, também foi uma que ele escreveu. Então, essa transformação moral ele passa de orgulhoso para humilde e de violento para misericordioso. E aí algo importantíssimo, Paulo não abandonou tudo aquilo que ele sabia. Ele era um homem muito culto, mas ele vai purificar os seus conhecimentos. E toda a sua inteligência passa a servir ao Evangelho do Cristo. Então, Paulo passou da ambição ao serviço. Porque como Saulo, ele era um homem orgulhoso, violento, poderoso, vaidoso e ambicioso. Ou seja, Paulo, ele era um homem ferrenho. Aquilo que ele acreditava que era verdade, ele não media esforços para conquistar ou para impor. Mas também depois, com essa mesma força, ele vai defender e divulgar o Evangelho do Cristo. Porque como Paulo, ele se torna humilde, manso, servil, sábio e muito trabalhador. Então, nessa passagem toda, ele aprende a amar, servir e construiu a sua fé. Paulo tinha uma fé raciocinada. Não era aquela fé cega. Me disseram que Cristo é tal coisa. Ele viveu, ele sentiu, ele construiu a sua fé. E é isso que o Espiritismo nos pede. Que nós construamos uma fé raciocinada. Então, o deserto foi para Paulo, onde ele enfrentou o seu orgulho, abandonou as suas convicções, tudo aquilo que ele tinha por certo como doutor da lei, ele entendeu que não era. Ele estudou os ensinamentos de Jesus, conheceu a verdadeira fé e preparou-se para servir e espalhar a mensagem de Jesus. E ele trabalhou muito, cerca de 30 anos após aquele episódio da estrada de Damasco, e ele andou mais de 16 mil quilômetros. A pé, de camelo, de barco, sofreu acidentes, mas ele nunca mais parou. E agora? Nós entendemos o deserto, primeiro lá de Jesus, conforme Mateus descreveu, e depois de Paulo, isso tudo que eu trouxe. Nós vimos o que Paulo aprendeu, como ele se descobriu um novo ser, superou o deserto físico e emocional. Aí nós podemos nos perguntar, mas e eu? Tudo isso que eu ouvi me serviu de alguma coisa? Será que eu já vivi um momento assim tão transformador? Eu já senti um deserto emocional? Todos nós, independente da nossa família, da nossa posição social, da nossa intelectualidade,
nós vamos, em algum momento da nossa vida, passar por problemas emocionais. Eu não estou nem falando de problemas físicos, eu estou falando de problemas emocionais, mentais, até espirituais. Isso são períodos em que nós temos dúvidas, tristezas, períodos ou momentos de profundo silêncio, momentos de perdas, de dores, de esperas e os vazios. Os tão falados vazios existenciais. Onde a gente se pergunta lá como Paulo, qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que eu quero fazer? Nós vivemos nesses momentos, nesses períodos, um deserto interno na nossa vida. E um dos maiores momentos de deserto que uma pessoa pode atravessar é quando ela se sente depressiva ou diagnosticada com depressão. E o Brasil, esse país onde nós nascemos, escolhemos nascer, é o país que apresenta os maiores índices de pessoas depressivas do mundo. A OMS diz que mais de 11,7 milhões de pessoas convivem atualmente com depressão. E diz ainda que 1 a cada 6 pessoas, em algum momento da vida, vão apresentar um episódio depressivo. Então, nós podemos contar aqui dentro, nós teríamos 3, 4, até 5 pessoas depressivas, só nesse núcleo aqui. Às vezes a gente encontra famílias inteiras que todos tomam antidepressivos. Ou algum medicamento para dormir, ou para acordar, ou para ficar alegre, ou para baixar a bola. Então, muitas pessoas dizem que a depressão é como viver em um deserto. É um lugar onde parece que nada tem cor, nada tem sentido, nada tem vida. É um vazio sem esperança. A saída para a depressão, ela passa por 4 caminhos. Primeiro, um tratamento médico. A medicina está aí para nos ajudar. Tomar um medicamento e procurar um médico é fundamental. Mas também ela passa por uma análise dos motivos que nos levam àquele vazio. Passa pelo amparo espiritual e o acolhimento familiar. Então, não é mera coincidência que tratamento médico, as análises e o amparo espiritual esteja representado nessa figura como o tripé do Espiritismo. Então, o Espiritismo vai esclarecer para nós que a ciência, com a medicina, a filosofia, ou seja, as terapias, as análises, as meditações, o questionamento. Por que eu estou nesse vazio? A religião, uma fé raciocinada que me ampare, que me mostre que existe amor e que eu posso confiar em Deus. E ainda, trabalho, resignação com ação. É o que iniciam o processo da cura dessa tristeza e do vazio. Porque não adianta eu tomar medicamento e não fazer a minha parte. As terapias são fundamentais. Analisar os porquês. Ter fé e confiança em Deus que eu não estou sozinho, que eu não estou desamparado. Trabalhar. O trabalho nos move, nos faz nos sentirmos úteis. Toda pessoa que se sente útil, ela se sente com valor. Resignação não é aquela questão de dizer, eu estou doente, eu vou ficar aqui na cama. Ela tem que ter ação. Eu não preciso ficar reclamando, eu estou doente, coitado de mim.
entender que eu estou passando por um momento, mas eu tenho que agir. E o próprio Paulo vai trazer para nós, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, ele diz assim: a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Ou seja, ser caridoso, fazer caridade, e nós já entendemos que caridade tem inúmeras maneiras de ser feita, pode iluminar o nosso deserto interior. Quantas pessoas que se sentem coitadinhos, estão depressivas e de repente encontram uma pessoa que está com um câncer ou uma outra doença muito pior e ela está lá ativa, viva, dizendo eu vou viver. E aí a gente sente vergonha de estar se sentindo assim. Então, quando eu tenho um diagnóstico de uma doença, e seja ela qual for, se eu olhar para o lado, eu vou encontrar alguém que tenha algo pior que eu. Ou às vezes menor, ou às vezes pessoas totalmente saudáveis, com certeza com problemas em outro momento da sua vida. Então, as doenças, elas podem ser físicas e emocionais, mas ambas precisam de tratamento. E a caridade é uma luz, que é associada, então, à ciência, à filosofia, à religião, ao trabalho e à ação, nos sacodem, nos tiram daquela questão do vitimismo. Muitas vezes essas doenças emocionais, elas são carregadas de culpas, de arrependimentos, ou mágoas que eu não consigo me livrar, tristezas, raivas e tantos outros sentimentos que vão turvando o nosso olhar para o lado bom da vida. Paulo carregou essa culpa, mas ele não se deixou abater. Ele sabia que ele não podia desfazer o que ele fez. E assim somos nós, às vezes a gente faz alguma coisa que não é legal. Eu não posso mais desfazer, mas eu posso mudar o meu próximo passo. Então, se eu fui uma pessoa que não agiu muito bem com outra pessoa, eu preciso pedir perdão. Mas, antes de tudo, eu preciso me perdoar. Me modificar para não fazer de novo. Então, carregar uma culpa, se liberta disso. Não adianta, uma culpa é só um peso. Olha essa menina, um mundo nas costas. Se eu me arrependo de algo que eu fiz, peça perdão, se perdoe e siga em frente. Se liberte das mágoas. A má água é algo ruim dentro de nós. Sujo, que nos turva, que nos adoece. Tristeza e raiva. Raiva é um sentimento tão ruim de sentir. Nos esgota emocionalmente, energeticamente. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar da lição de Abigail. Essa é outra lição que está nesse livro. Paulo já havia saído do deserto, ele vai para Tarso procurar o pai dele, e o pai dele o rejeita totalmente. E ele se sente tão perdido, tão sozinho, que ele se recolhe a uma caverna. E lá, Abigail, em espírito, vai aparecer para o Paulo. Me desculpem pelo spoiler do livro, quem não leu ainda, mas eu preciso contar isso para vocês entenderem. Então, Paulo se recolhe a essa caverna, Abigail, em espírito, vai conversar com ele, e ele comenta com ela o momento que ele está passando. E ela vai dizer, resumidamente, para ele, que ele deveria amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, essa passagem do livro é lindíssima, porque ela contextualiza essas 4 atitudes que ela pede que ele tenha. Porque daí ela diz para ele assim, que no momento que ele aprender a amar, que ele for trabalhar na mensagem do Cristo, que ele esperar que as pessoas
compreendam o passo que ele deu e perdoar aqueles que não iriam compreendê-lo, essa mudança começaria de dentro para fora e a refletir nas ações, atitudes e condutas. E isso é uma verdade absoluta também para nós. Porque quando eu mudo a minha maneira de ver o mundo, de tratar as pessoas, de sentir aquilo que eu recebo, eu mudo. E quando eu mudo, tudo ao meu redor também começa a mudar. Então ela orienta Paulo a fazer isso e ela diz que no momento que ele começasse a compreender e agir dessa forma, as coisas iriam mudar. E realmente mudou na vida dele. E muda na nossa também. Então, independente do deserto do Paulo ou do nosso deserto, nós precisamos entender que nunca é o fim. É só o princípio. Atravessar um deserto, uma doença emocional, um problema emocional, é um princípio de mudança, de autoconhecimento e de libertação. A maioria de nós, quando enfrenta um problema, nós saímos diferentes desse problema. Porque nós abandonamos velhos hábitos e passamos a rever valores, a olhar para aquilo que realmente importa. Geralmente uma doença, um problema, fortalece a nossa fé. É quando nós estamos mais tristes que nós estamos mais próximos de Deus. Geralmente na hora do auê, da alegria, da festa, a gente não lembra de Deus. Agora, basta ter um problema, estar triste para ver para quem que a gente corre. É nesse momento, desse deserto, que a gente descobre a verdadeira essência do nosso ser. Um ser que precisa evoluir, mas que é um filho de Deus nunca desamparado. E aí nós nos descobrimos um novo ser, uma outra pessoa. Tanto é que diz uma frase que assim, quando nós ficamos muito tempo sem ver uma pessoa, nós precisamos ser apresentadas novamente a ela, porque já não somos o mesmo que a conheceu há um tempo atrás. E como é triste quando a gente encontra uma pessoa que você não via há 5, 10, 15 anos e você pensa, meu Deus, essa pessoa não mudou nada. O que ela está fazendo? Mas também não nos cabe julgar. Se Deus não julga, cada um tem o seu tempo. Quem somos nós para julgar? Precisamos olhar para nós. E para nós concluirmos, então, a luz de Jesus nos ilumina, nos cura e nos envolve. A luz de Jesus modificou Saulo, o transformou em outro homem. Então, a luz de Jesus faz isso com nós. Ela também nos liberta dos males e de todas as dores, sejam elas morais ou físicas. Por isso que nós podemos vencer os desertos, preencher os vazios. E isso nós vamos fazer com amor, trabalho, confiança e fé. E eu desejo que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigada. Então, agradecemos a irmã Lia pelo belo tema livre da noite de hoje, que traz para nós esse livro maravilhoso, né? De Saulo a Paulo, né? Que na história nos conta que é uma das maiores transformações que a humanidade já viu até hoje. De um soldado, de um carrasco, né? Que perseguidor, e que se tornou uma pessoa, após conhecer Jesus, totalmente diferente, né? Que foi um dos maiores apóstolos, né, que Jesus teve, que levou a sua mensagem mundo afora, né? Os 16 mil quilômetros que ele caminhou não foi à toa. Ajudou a espalhar para o mundo, naquela região, naquele tempo, né, a mensagem, a boa nova que Jesus trouxe. Então, linda história, maravilhosa, né? E é o convite, né? Esses livros vêm para nós, que é o convite à nossa transformação, né?
do endurecido que ainda somos, né? Do casca grossa, do desequilibrado, muitas vezes, né? Para nos tornarmos o Paulo, né? Após a sua transformação. Seguidores de Jesus, né? Amando mais, auxiliando mais, entendendo, né, que o exemplo do nosso mestre maior é o que nós devemos seguir. Então, esse livro realmente é o convite. Quem não leu, né, que possa ler, que é fantástico. Realmente é lindo. É a história, né? A história viva, não é invenção, não é uma história criada, é uma história real do que aconteceu realmente, né, na época que o nosso mestre esteve aqui, né, logo após a sua partida. Então, esse susto que Paulo teve, né, que o Saulo teve ao ficar cego, que deu o chacoalhão, é as provas que vêm para nós, né? É o que a gente entende, pelo menos pelo Espiritismo, né? É os desafios que chegam para nós e que nos transformam. Então, que nós possamos, né, aproveitar como Saulo, né, nos transformarmos aos poucos em Paulo, né? Então, que Jesus continue nos iluminando e nos guiando por esse caminho. Então, eu convido agora os irmãos, depois de ouvirmos a mensagem linda que chegou até nós, de tanto aprendizado, agradecermos mais uma vez a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, também agradecendo a Deus por permitir que Jesus tenha vindo entre nós para nos trazer tanto amor, tanta luz, tanto ensinamento, nos mostrando o melhor caminho, nos transformando realmente. O Evangelho do nosso Mestre Jesus, se estudado, se seguido, se colocado em prática, realmente nos transforma em pessoas melhores, em espíritos melhores, que chegaram aqui um pouquinho ainda endurecido, com certeza, por esse aprendizado no Evangelho de Jesus, vai nos ajudar na nossa transformação moral. Agradecemos também por mais esse dia e pedimos proteção a nosso Deus Pai amado, também que Ele ilumine as mentes dos nossos governantes no nosso planetinha, para eles acordarem, se darem conta que tem que amar mais, ser mais, ter um entendimento melhor no amor, na bondade e a amizade entre os povos, o essencial para o nosso crescimento aqui no nosso planeta. Também pela nossa casa agradecemos, pelos espíritos bondosos que nos ajudam a manter a nossa casa ativa, né, com força e com coragem, trazendo a mensagem do nosso mestre todas as semanas, tentando seguir o seu exemplo e levando a sua mensagem a todos aqueles que, como nós, necessitam dessa palavra, dessa luz e desse amor do nosso mestre Jesus. Também pedimos para que os espíritos bondosos fluidifiquem a água que nós vamos beber ao sair daqui da nossa casa, também as mensagens que estão na caixinha da entrada, todos os pedidos, com certeza, com muito amor aos seus parentes, aos seus próximos, aos seus amigos, que possam ser atendidos com todo o amor e toda a força que eles necessitam. Também que nós possamos ter um final de semana de paz, de equilíbrio e continuarmos agindo e trabalhando cada vez mais no bem ao nosso próximo e no bem a nós mesmos. Então agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade, que Ele continue nos abençoando e nos guiando hoje e sempre. Que assim seja.